Olá, você vai ver nesta edição. Comitê Técnico das Corregedorias, Ouvidorias e Controle Social se reúne para alinhar entendimentos antes de evento nacional. Ex-presidente da Câmara de Canabrava do Norte é multado. Multas de ex-gestor do Fundo de Previdência de Aripuanã são agrupadas. Os detalhes agora, no TCE Notícias. A partir de amanhã, quinta-feira, o TCE de Mato Grosso cedia o Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidoria dos Tribunais de Contas. O evento será realizado na Escola Superior de Contas e reunirá membros e técnicos dos tribunais, com o objetivo de compartilhar conhecimentos e aprimorar resultados nas instituições. Mas desde hoje, várias reuniões estão sendo realizadas. Membros do Comitê Técnico, por exemplo, se encontraram para alinhar entendimentos. Acompanhe. Participaram o conselheiro do TCE do Rio Grande do Norte, presidente do comitê Gilberto Jarbas, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, do Tribunal de Contas de Alagoas, conselheiro Delano Carneiro da Cunha Câmara, do TCE do Piauí, e conselheiro do Tocantins, Manuel Pires dos Santos. Também estiveram presentes na reunião os assistentes técnicos Patrick Machado, do TCE do Paraná, Heloísa Lemos, do Tribunal de Contas do Tocantins, Isabel Cristina Duarte, do TCE de Piauí, Tereza Diógenes, coordenadora da ouvidoria do TCE Rio Grande do Norte, e Andréia Norbin, do Tribunal de Contas do Espírito Santo. A reunião do Comitê de Corregedorias, Ouvidorias e Controle Social do IRB, do Instituto Rui Barbosa, que tem por objetivo alinhar a atuação das corregedorias e ouvidorias às cartilhas editadas, aos normativos editados tanto pelo Instituto Rui Barbosa quanto pela Tricom, também ao fortalecimento do controle social, principalmente com relação aos portais de transparência dos tribunais de contas e dos jurisdicionados, e também lei de acesso à informação. Os objetivos principais desse comitê técnico são incentivar e publicar obras e trabalhos técnicos acerca do controle nas áreas de corregedoria, ouvidoria e controle social, auxiliar o Instituto Rui Barbosa acerca de atividades nos tribunais de contas, implantar normas brasileiras de auditoria do setor público para a área de corregedoria, ouvidoria e controle social e, junto ao Instituto Rui Barbosa, desenvolver ações do planejamento estratégico. Os participantes do comitê debateram sobre a necessidade dos tribunais de contas do Brasil cobrarem efetividade dos portais da transparência, o fortalecimento das ouvidorias e corregedorias e o fomento à cidadania através do controle social. Juntar as boas práticas, as experiências dos demais tribunais, estabelecer metas para o aprimoramento do setor, né? Com essa ideia sempre principal de buscar o fortalecimento dessa relação entre o tribunal e a cidadania. O ex-presidente da Câmara de Vereadores de Canabrava do Norte foi multado. O TCE identificou irregularidades num processo de licitação. Veja os detalhes. Em razão de irregularidades no processo de licitação que teve por objeto a contratação de serviços de assessoria jurídica, o Tribunal de Contas de Mato Grosso aplicou multa de 40 UPFs ao ex-presidente da Câmara Municipal de Canabrava do Norte, Silmar Metic. A representação de natureza externa com pedido de medida cautelar foi proposta pela controladora interna da Câmara Municipal, Luciana Batista da Conceição Zago, a fim de suspender todos os atos relacionados à Carta Convite número 1 de 2017. Os membros da Corte de Contas acompanharam o voto do relator do processo, o conselheiro substituto Luiz Carlos Pereira, pela aplicação de multa de 40 UPFs ao ex-presidente da Câmara, sendo 6 UPFs por ausência de projeto básico, 6 UPFs por ausência de pesquisa de preço, 6 UPFs pela utilização indevida do critério de julgamento tipo de licitação, 10 UPFs pela irregularidade relacionada à participação de servidor em processo licitatório como licitante, 6 UPFs pela ausência de segregação de funções no procedimento licitatório e 6 UPFs pela ausência de envio dos documentos do procedimento licitatório. O Tribunal de Contas também aplicou multa no presidente da Comissão Permanente de Licitação, Marcos Antônio Rodrigues, em 34 UPFs,
e na assessora jurídica da Câmara Municipal, Nalva Alves de Souza, em 10 UPFs. No caso de Marcos Antônio Rodrigues, a diferença menor de 6 UPFs em relação ao ex-gestor ocorreu em virtude da não penalização de Rodrigues, por ausência de envio de documentos. Nalva Alves de Souza foi multada em decorrência da irregularidade relacionada à participação de servidor em processo licitatório como licitante. O TCE determinou a atual gestão da Câmara Municipal de Canabrava do Norte para que, nos próximos certames, elabore projeto básico ou termo de referência de acordo com a Lei de Licitações, que determina que as obras e serviços só poderão ser licitados quando houver projeto básico aprovado pela autoridade competente. Realize adequadamente a pesquisa de preço no mercado, obedeça à disposição do artigo 46 da Lei de Licitações número 8.666 de 1993, nas licitações para aquisição de serviços predominante intelectuais. Guarde estrita observância aos mandamentos da Lei de Licitações e guarde estrita observância ao princípio da segregação de funções. Foi expedida a recomendação à atual gestão da Câmara para que, nos próximos certames, observe o disposto no parágrafo único do artigo 38 da Lei de Licitações. Estabeleça nos editais convocatórios acerca da necessidade de rúbrica nos envelopes que contêm a documentação de habilitação e as propostas, apresente adequadamente as razões de interesse público que justificam a contratação pretendida, especificando a finalidade pública a ser alcançada, e cumpra os prazos estabelecidos ao envio de documentos e informações ao Tribunal de Contas. Parte do exposto, bem como pelas demais razões discriminadas na íntegra desta manifestação, acolho em parte parecer ministerial e apresento proposta de voto no sentido de conhecer dessa representação de natureza interna, rejeitando a preliminar arguída pelos representados e, no mérito, o julgá-la parcialmente procedente, aplicando multa. O relator também converteu a determinação presente no julgamento singular número 896 de 2017 em recomendação para que a atual gestão instaure o processo seletivo público com a finalidade de contratação de assessor jurídico por tempo determinado, diante do possível prejuízo à continuidade dos serviços jurídicos do Legislativo Municipal. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso aprovou o agrupamento de multas aplicadas ao ex-gestor do Fundo Municipal de Previdência Social dos servidores de Aripuanã. Entenda. O processo de origem trata-se de uma representação de natureza interna, em que aplicou multa ao ex-gestor do Fundo Municipal de Previdência Social dos servidores de Aripuanã, Ednilson Luiz Faita, através do julgamento singular número 403 de 2018. Porém, esse mesmo ex-gestor já havia sido penalizado. Por isso, o Núcleo de Certificação e Controle de Sanções propôs o agrupamento das multas aplicadas a este responsável, as quais, somadas à do presente processo, totalizam 23,80 UPFs, baseado no artigo 293 regimental, sugerindo providências à presidência do Tribunal de Contas de Mato Grosso, sem apensamento dos processos, em razão de presença de outros responsáveis com sanções em diversas situações. O Ministério Público de Contas opinou pelo deferimento do agrupamento das multas aplicadas ao ex-gestor e o envio dos autos à Procuradoria-Geral do Estado e determinação ao núcleo sancionatório. O relator, conselheiro-presidente Gonçalo Domingos de Campos Neto, votou pelo agrupamento das multas aplicadas pelo TCE e não recolhidas, para que possam ser encaminhadas para fins de execução fiscal. Determinar o agrupamento das multas aplicadas ao interessado nos processos em referência, com base nas disposições regimentais. Determinar o núcleo de certificação e controle de sanções, baixa no sistema Contopré das multas aplicadas ao responsável, pendentes de recolhimentos, e a inserção ao presente processo, no saldo 23, total de 23,80 UPFs, pela remessa dos autos à Procuradoria-Geral do Estado, após a expedição do acórdão, para fins de execução judicial do valor devido. É assim do voto. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço eletrônico www.tce.jus.br.
tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube, em TCE Mato Grosso. Até amanhã!